Você sabia que todos os dias você acorda no meio de uma guerra? Pois é verdade. É uma guerra que acontece dentro de você. Uma luta para se aproximar ou se afastar dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas como você vence essa guerra interior? Bem-vindos à Esperança Diária, o ministério de transmissão em áudio do pastor Rick Warren. Estamos na série de ensinamentos intitulada A Guerra Invisível. Há muitas coisas na vida que não podemos mudar. Não podemos mudar o passado. Não podemos mudar quem são os nossos pais. Não podemos mudar uma deficiência ou a perda de um ente querido. Mas no meio de um momento escuro, devemos nos perguntar: o que é que eu posso mudar? Hoje na Esperança Diária, o pastor Rick nos ensina como posso ser melhor e me recusar à amargura. Vamos ouvir o pastor Rick na segunda parte da mensagem intitulada Quando o seu mundo desmorona. Você tem que aprender a esperar em Deus. Essa é a maneira número 1 de destressar a sua vida. O que significa esperar em Deus? Significa que você deve se sentar e ficar quieto. Significa guardar silêncio e esperar. Você não deve dizer nada. Você não deve perguntar nada. Só fique quieto e ouça. Você tem que fazer um momento de silêncio com Deus diariamente. Quando você faz isso, chamamos de tempo a sós com Deus. Sim, você deve ler a Bíblia e orar durante o dia, mas ao que me refiro é que você deve literalmente tirar um tempo para ficar em silêncio. Muitos de vocês nunca tiraram 10 minutos em silêncio para esperar em Deus. Se você aprender a fazer isso, vai revolucionar os níveis de estresse na sua vida. Lamentações 3:28 diz: Deixe-o estar sozinho e em silêncio, porque assim o Senhor lhe impôs. Que afunde o rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. A razão pela qual você se sente sem esperança é porque não está esperando por ela. Você sabia que Deus quer falar com você? O tempo todo. Ele está tentando falar com você. Eu nunca ouço a Deus. É porque você está sempre ocupado. Ele te liga e você está sempre conectado a outras coisas. Você está ouvindo música, assistindo televisão ou falando com alguém e ele não consegue se comunicar com você. Não há nada de silêncio na sua vida e Deus não consegue te contatar. Você anda sempre ocupado. Para poder se focar em Deus e ter um momento a sós com Ele, você vai ter que eliminar algumas distrações na sua vida e ficar sozinho em silêncio. A que me refiro com isso? A que você se coloque em modo receptivo, é dizer a Deus: eu quero te ouvir, estou ansioso, pronto, disposto e quero aprender. Assim você pode estar sozinho e em silêncio. Jesus ensinou a mesma coisa que Jeremias está recomendando neste capítulo. Jesus ensinou no Sermão do Monte e disse em Mateus 6:67: Quando algum de vocês orar, faça-o a sós. Vá ao seu quarto, feche a porta e fale ali em segredo com Deus, seu Pai, pois Ele dá o que se pede em segredo. Quando vocês oram, não usem muitas palavras. Em outras palavras, não façam orações para impressionar os outros. Faça as suas orações a sós. Então diz: quando vocês oram, não usem muitas palavras, como fazem os que não conhecem verdadeiramente a Deus. Eles creem que porque falam muito, Deus vai lhes dar mais atenção. Mas isso não vai acontecer a menos que você se mantenha em silêncio diante de Deus. Quero desafiá-lo a fazer um compromisso para os próximos 7 dias, no qual você diga: Deus, eu vou me comprometer a passar 10 minutos em silêncio com o Senhor durante os próximos 7 dias. Você pode ler a Bíblia, depois disso também pode orar, mas ao que me refiro é que você fique em silêncio por 10 minutos e diga: Deus, há algo que o Senhor queira me dizer? E só fique quieto e esperando em Deus. Você vai se surpreender com a fortaleza que vai obter disso. Depois de um tempo em silêncio, se quiser, pode ler o livro dos Salmos. Esse é um bom livro para começar. Ou se gostar de um material devocional, eu escrevo um devocional diário que se chama Esperança Diária. É um pequeno devocional com escrituras que vai te encorajar. Quando o foco muda, a vida começa a se animar. Você já percebeu que o tempo fica lento quando você está em uma sala de espera? O tempo não passa rápido. Você está com o médico e diz: só passaram 5 minutos.
Quando você está em uma sala de espera, o tempo passa lento. Sabe como fazer ir ainda mais lento? Vá a uma sala de espera em qualquer hospital, espere lá e verá como fica mais lento. Quer que passe mais lento ainda? Vá a uma sala de espera de uma funerária. E sabe, é bom que a sua vida fique lenta porque o tempo todo a sua vida vai a muitas revoluções por minuto. Nunca desaceleramos, nunca paramos para ficar em silêncio e por isso não conseguimos mudar de foco. Olhem o que Jeremias nos versículos 25 e 26 diz. Bom é o Senhor para com os que nele confiam, com todos os que o buscam. Bom é esperar em silêncio a que o Senhor venha nos salvar. Esperar em silêncio a que o Senhor venha nos salvar. Antes de ir e tentar resolver todos os seus problemas por conta própria, antes de ir reconstruir a sua vida por conta própria, você precisa se sentar e esperar que Deus te salve. Todos nós já vimos essas películas de guerra onde os bons são superados em número como de 10-1 e os inimigos vêm marchando com as suas armas. O inimigo se prepara para enfrentar o lado inferior. Você não tem tantas armas ou comunicações, então o sábio general diz: não disparem até que eu diga. William Prescott, na Batalha de Bunker Hill, disse aos soldados: não disparem até que possam ver o branco dos olhos deles. Em outras palavras, não desperdicem balas que possam falhar. O próximo que Deus diz que você tem que fazer uma vez que tenha dito: estou pronto, estou esperando. Então, quando estiver esperando, número 4. Mudo as coisas que posso mudar. Essa é a quarta coisa que Jeremias nos diz para fazermos. Mude as coisas que você pode mudar. Quero deixar isto claro. Há muitas coisas na vida que você não pode mudar, e nunca seremos capazes de mudá-las. Você nunca será capaz de mudar o seu passado ou dos seus pais ou mudar os seus pais. Os dons que Deus te deu ou que não te deu, há muitas coisas na sua vida que você não pode mudar. Se você tem alguma deficiência ou perdeu um ente querido, não pode mudar isso. Há muitas coisas na vida que você não pode mudar e a única maneira de superar isso é simplesmente aceitando. Este é o princípio da submissão, este é o princípio da rendição e da aceitação. A paz vem quando aceitamos as coisas que não se podem mudar na vida. Se você vai continuar lutando contra isso pelo resto da sua vida e diz a Deus que não é justo, só vai se tornar miserável. Você tem que aceitar as coisas que não podem ser mudadas. A fé é enfrentar os fatos sem ser desanimado por eles. Pode ser ruim, mas não vai me desanimar. Mas ao aceitar as coisas que não posso mudar, mudo as coisas que sim podem ser mudadas. O que é que pode ser mudado? A sua vida está desmoronando. Alguém morreu. Você perdeu o emprego e não vai conseguir recuperá-lo? Isso não se pode mudar. Então, o que você pode mudar? Eu vou te dizer o que você pode mudar. Você pode mudar a si mesmo. Você não pode mudar mais ninguém, então pare de tentar. Você não pode mudar o seu marido, não pode mudar a sua esposa, não pode mudar o seu chefe nem ninguém. A única pessoa a quem você pode mudar é a si mesmo. Então comece a trabalhar em você. O que posso mudar em mim? Como posso ser melhor e não me amargurar se o meu mundo desmorona? Isto vai exigir uma autoavaliação brutalmente honesta. Você precisa fazer um inventário da sua vida, um inventário das suas relações. Como está a minha relação com Deus? Como está a minha relação com o meu marido, com a minha esposa, meus filhos, meus colegas de trabalho? Você precisa fazer um inventário das suas relações. Você precisa de um inventário moral. Quais são os hábitos, as feridas, os fracassos que estão arruinando a sua vida? Quais são os pecados, essas coisas que continuam me derrubando? Você tem que fazer um inventário moral. Você faz uma avaliação honesta da sua vida para que possa mudar as coisas que pode mudar. O que está errado na minha vida que posso mudar? Jeremias diz no versículo 40. Façamos um exame de consciência e voltemos ao caminho do Senhor. Isto é um inventário, arrependermos-nos, regressar, mudar de mentalidade, voltar e fazer um exame de consciência. Há aproximadamente 35 anos eu escrevi uma pequena avaliação pessoal.
Chamei de limpeza do coração para a renovação pessoal. Fiz uma lista das áreas-chave da minha vida. Minhas relações, minhas prioridades, atitudes, integridade, mente, dinheiro, posses, corpo, meu caminhar na fé, minha família, minha missão e todas essas coisas. Uma vez por ano eu pego essa lista, leio e me faço as perguntas acerca da minha vida. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que façamos um inventário pessoal, que façamos um exame de consciência e o ponhamos à prova. Você precisa aprender a fazer uma avaliação de si mesmo. Quando você começar a fazer o passo 4 e mudar o que puder mudar, vai se dar conta de que há muitas emoções sem resolver dentro de você. Porque quando seu mundo desmorona, quando os planos não funcionam, você é um mar de emoções. Você sente dor, raiva, frustração, remorso e até um pouco de culpa. Até começa a duvidar de si mesmo, pode começar a dizer: e se eu tivesse feito isto, o que aconteceria? Você vai ter que lidar com todas essas emoções. Mas há uma emoção que é a que realmente me preocupa como seu pastor, e quero que você a tire da sua vida porque é a mais danosa de todas. Você vai ter que lidar com todas as emoções, mas há uma que impede que você comece a reconstruir a sua vida quando ela está desmoronando. Sabe qual é? O temor. O temor te paralisa. A dor não te paralisa, mas o temor sim. Há muito tempo havia uma colunista chamada Anne Landers, que costumava dar conselhos às pessoas através do jornal. Ela costumava receber até 10.000 cartas por dia, e uma vez lhe fizeram uma pergunta. Qual é o problema mais comum pelo qual as pessoas te fazem perguntas? E ela disse, sem dúvida. É acerca do temor, o temor ao futuro, o temor à falência, o temor à morte, a estar sozinho, todo tipo de temor que as pessoas tinham. Jeremias tinha uma razão real para sentir medo, porque não somente a sua nação estava desmoronando economicamente, social e militarmente diante dos seus olhos. Jeremias era um profeta, assim o que ele dizia se tornava realidade e a nação ia em declínio. Não era uma mensagem muito popular, assim ele tinha muitas razões para sentir temor, porque naqueles dias não havia blogs nos quais você podia dizer a Jeremias que era péssimo. Ele era um profeta, e naqueles dias não havia uma plataforma na qual você poderia agredir verbalmente. Sabe o que faziam naqueles tempos com as pessoas de quem não gostavam? Costumavam jogá-las no fundo de um poço por dias só por não serem agradáveis. Geralmente era uma cisterna com água putrefata e aí te jogavam. E isso fizeram com Jeremias. Ele costumava dizer-lhes: permitam-me dizer-lhes o que está errado na nação e como corrigir o problema. Ninguém gostava do que ele dizia, assim os seus inimigos o prenderam e o jogaram no fundo do poço. Assim ele estava no fundo do poço, a água chegava acima da sua cabeça e diz aí que lhe jogavam pedras. Isso deve ter sido muito aterrorizante. Ele não sabia por quanto tempo ia ficar aí, assim tinha toda razão para estar temeroso. A Bíblia nos conta a história de que ele está literalmente em um buraco e em Lamentações 3:53-57 diz assim: querem me enterrar vivo e me atiraram pedras. As águas me cobriram a cabeça. Parece que chegou o meu fim. Desde o mais profundo da cova invoquei: Senhor, o teu nome. E tu ouviste a minha súplica. Não feches os teus ouvidos ao meu clamor de alívio. Eu te invoquei e vieste a mim, não temas, me disseste. Isso era o que ele precisava ouvir. Eu já lhes disse muitas vezes. Há 365 versículos que dizem não temas na Bíblia. Um versículo para cada dia do ano porque a única coisa que Deus não quer que você tenha é medo. Você pode estar com raiva, pode estar chateado, pode se queixar, pode questionar, mas Deus te diz: não tenha medo. Você pode fazer todo o resto, dizer coisas como: eu não gosto disto, isto é péssimo, não é justo, a vida é ruim e assim. Mas não se atreva a ter medo. Ele diz 365 vezes: não temas. Assim está é a quinta coisa que você precisa fazer. Pedir a Deus que alivie os seus temores. Faça o que Jeremias fez, desde o mais profundo da cova invoquei: Senhor, o teu nome. E tu ouviste a minha súplica.
Não feches os teus ouvidos ao meu clamor de alívio. Eu te invoquei e vieste a mim. Não temas, me disseste. Você pede a Deus que alivie os seus temores. Faça o que Davi fez, Salmos 34.4, diz. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Deus quer livrá-lo dos seus temores. Davi estava passando por um tempo difícil. O seu mundo estava desmoronando. Eu teria desistido, eu já teria jogado a toalha, isso diz no Salmo 27.13. Mas de uma coisa estou seguro. Hei de ver a bondade do Senhor nesta terra dos viventes. Eu creio que Deus não tinha terminado comigo e por isso não devia temer. Eu confio em Deus. Lembram que no meio da Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt disse: só devemos temer o temor em si. Soa bonito, mas é uma mentira. Porque há muitas coisas pelas quais há que temer. Há muitas coisas no mundo que se você não tivesse medo estaria louco, porque há coisas neste mundo que dão razões reais para temer. Claro que há mais coisas a temer do que só o temor. Todos têm um temor oculto, mas Deus diz: não tenha medo, eu estarei com você. Um dos maiores temores que as pessoas têm, se é que não é o maior, é o temor que dá quando a vida desmorona, quando toma um giro errado e a tempestade vem. É o temor de estar estagnado e saber que isso não vai mudar. Isto não tem esperança e eu nunca vou sair disso. Nunca mais vou ver o sol. Os dias felizes já acabaram e pelo resto da minha vida terei mais notícias. Meus melhores dias estão no passado e meus piores dias estão por vir. É o temor de dizer: tudo desmoronou e já não há remédio, nem todo exercício me pode ajudar. Isso é temor. O temor é uma falsa evidência que parece real, ou seja, é uma mentira. Quero que ouçam a história de Douglas que nos escreveu e vou ler para vocês. E diz: tive uma infância muito feliz. Fui criado por uns pais cristãos maravilhosos, mas meu pai era um pastor e sempre senti que deveria estar à altura. E ser melhor que todos, tinha que dar o melhor desempenho, e ninguém me disse que não era suficiente, mas eu sentia que não era. Aos 13 anos, aconteceram duas coisas que me mudaram. Aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e peguei uma raquete de tênis e me tornei muito bom. Foi o primeiro esporte em que venci o meu irmão mais velho, e os que têm irmãos mais velhos sabem o bem que se sente isso. Ao mesmo tempo, Satanás começou a jogar as suas cartas na minha vida. Algumas delas eram as mesmas que eu usava quando era criança, mentir dizendo coisas exageradas de mim para me fazer sentir melhor. Bibi nos escreve desde La Rioja, Argentina. O Ministério de Esperança Diária tem sido uma ferramenta de grande bênção da parte de Deus na minha vida. Deus tem me falado e me ajudado a entender mais acerca da sua palavra, conseguindo não só conhecer mais de Deus, mas poder construir uma relação mais próxima com Ele. Deus continue usando e continue espalhando a sua palavra, alcançando mais vidas para Cristo. Lhe envio um grande abraço. Olá, eu sou o pastor Paulo Miranda. Tenho sido muito edificado com as mensagens do pastor Rick e por isso decidi traduzi-las e compartilhar. Espero que tenha edificado sua vida também. Nos ajude a alcançar mais pessoas com esta mensagem. Dê seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!